Oi pessoal, tudo bem? Você está no canal Jornada da Mãe Viúva e hoje eu quero falar com você sobre o Dia dos Pais. Eu e o meu filho, nós somos órfãos, nós somos sem pai. E chegada a semana do Dia dos Pais, eu quero compartilhar um pouco, falar um pouquinho da nossa história sem pai. A minha começou aos 3 anos e meio, 3 anos, por volta dessa idade aí, quando meu pai se separou da minha mãe e ele foi embora, deixou a gente e simplesmente sumiu. E daí eu passei a minha vida toda querendo saber quem era meu pai, ter contato com meu pai, porque eu não tinha, ele simplesmente foi embora e sumiu. Daí, quando eu tava por volta assim de uns 14, 15 anos, eu acho, tá? Não me recordo muito bem. Eu recebi uma ligação do meu pai. Meu pai me procurou. E daí ele falou um pouco comigo e falou que morava em Brasília. Disse que tinha um filho, que tinha família, disse que trabalhava, era gerente de um açougue, de um restaurante, não me lembro muito bem, não me recordo. E daí ficou aquela expectativa, sabe, de que eu ia ver o meu pai, de que eu ia conhecer o meu pai. E meu pai simplesmente sumiu de novo, nunca mais apareceu. E aí eu fiquei com aquela expectativa. A minha infância, o que eu ouvia falar do meu pai e o pouco que eu me lembrava do meu pai, era coisas ruins, sabe? Que meu pai, um pai que já deixa a família, tira tudo da casa e vai embora, já não é uma pessoa legal, né, gente? Enfim, eu criei pra mim uma história na minha cabeça, como criança. Eu era uma menina, né, pequena, e aí tudo que me acontecia, eu ficava pensando dentro de mim, se eu tivesse meu pai, isso não aconteceria comigo. Se meu pai tivesse aqui, isso não estaria acontecendo. Eu criei uma história dentro da minha cabeça de que se meu pai tivesse com a minha mãe, seria muito legal e seria muito bom. Por que eu criei essa narrativa e essa história dentro da minha cabeça? Porque eu via, né, as famílias, eu via famílias completas, você vê na televisão, e eu tinha aquele sonho de ter um pai, de ter uma família. Então, eu criei essa história dentro de mim e falava, se meu pai estivesse aqui, tudo seria bom. Quando as notícias que chegavam do meu pai não era boa, né? Todo mundo falava ruim do meu pai, mal do meu pai, mas eu criei a minha história como filha, eu criei uma história e acabou. E formei aquilo dentro da minha cabeça. Quando foi em 2021, em abril de 2021, eu me lembro que eu faço aniversário em abril e eu entrei em contato com uma pessoa da minha família, um primo meu, e falei, você por um acaso sabe, tem algum contato com o meu pai? Sabe aonde mora, onde ele está, por onde ele anda? E aí eles falaram que não sabiam de nada, nada sabiam do meu pai. Acabou a história aí, eu deixei pra lá e falei, perdi a esperança de ver meu pai. E quando foi em setembro de 2021, tá? Meses depois que eu havia procurado esse meu parente para poder perguntar do meu pai, me chega a notícia que meu pai havia falecido. E aquela notícia de que meu pai havia falecido me deixou muito frustrada, me deixou muito chateada, muito arrasada mesmo, porque a minha esperança de ver o meu pai tinha acabado. Eu me emociono porque eu me emocionei muito nesse dia. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito chateada, muito triste, assim. Eu queria conhecer meu pai. Não importa se ele era alcoólatra, se ele era ruim, o que ele fosse. Eu queria vê-lo. Eu queria olhar nos olhos dele e perguntar, por que você fez isso comigo? Por que você foi embora? Por que você me abandonou? Né? Era isso que eu queria falar com meu pai, saber o real motivo, o verdadeiro motivo dele ter me abandonado, dele ter sumido e nunca mais ter me procurado. Eu me emociono.
tá? Me desculpa. E aí eu fiquei, né? Recebi essa notícia, pra mim acabou a história do meu pai, acabou. E daí, passou alguns meses depois, eu recebi uma ligação. Era o meu irmão, o irmão que o meu pai havia falado. E meu irmão contratou um detetive e me encontrou. E aí nós conversamos por telefone. E quando foi em janeiro de 2022, eu peguei um avião e fui para Brasília conhecer meu irmão. E aí, como eu não conhecia a família dele, eu não sabia como era. Você vai para um lugar desconhecido, nunca tinha ido em Brasília, não sabia nada, não sabia como é que era a família dele, não sabia quem ele era. E aí eu fui só para passar 2 dias, passar um fim de semana. Aí levei a minha mãe, porque eu convoquei ela nessa, e eu falei: mãe, você vai comigo, porque você me colocou nessa. Eu me lembro dessas palavras. Eu sei que hoje eu fui um pouco até injusta com a minha mãe, peço até desculpa a ela, porque ela não me colocou nessa situação, ela não queria passar por essa situação também, não é verdade? Mas foi assim que eu falei com ela. E levei ela, e ela foi comigo, eu, ela e o Henrique. Fomos para Brasília. Chegando lá, eu conheci meu irmão, fui muito bem recebida pela família dele, a mãe dele, uma ótima pessoa, incrível, maravilhosa. Um beijo para ela, que ela é incrível, que mulher incrível. E eles me trataram muito bem. Só que o tempo foi muito curto e aconteceu algo comigo que quando eu cheguei em Brasília, gente, eu não sei explicar, tá? Hoje eu tenho outro entendimento, hoje eu tenho uma clareza das coisas espirituais, de coisas assim. E quando eu cheguei lá em Brasília, eu passei muito mal. Eu comi um açaí e passei muito mal, muito mal. Eu passei os 2 dias que eu estive lá, eu passei mal. Eu fiquei muito mal mesmo. E só melhorei quando eu peguei o avião e voltei para casa, pro Rio de Janeiro. E isso aconteceu, né? E aí a gente mantive o contato com meu irmão, o Felipe, e continuei contato com ele, falando tal. Mas a gente não se conheceu muito, porque além de eu ter ficado 2 dias, a gente não teve muito o que conversar, porque eu passei muito mal de verdade. Eu mal conseguia falar, sabe? Foi muito ruim. A primeira experiência foi péssima. O primeiro encontro nós dois não foi muito legal. E aí, quando foi, agora em 2024, por volta de abril, maio, Henrique, meu filho, ele é um menino abençoado, tá? Usado por Deus para falar muito comigo, e eu tenho dado ouvidos ao Henrique. E Henrique começou a falar que eu tinha que ir para Brasília, que eu tinha que ir. E aí, além do Henrique começar a falar que eu tinha que ir para Brasília, muitas coisas vieram acontecendo para eu ir para Brasília. Se eu for contar aqui tudo, gente, vocês vão ficar assim, o agir da vontade de Deus para que eu fosse para Brasília. E aí eu relutei, não queria ir para Brasília porque as minhas condições não eram favoráveis financeiramente de ir para Brasília naquele momento. Mas quando Deus quer, Ele provê todas as coisas, tá? Escuta essa. E aí eu fui, comprei minha passagem, fui para Brasília e fui passar a última semana de férias. Tem vídeo aqui que eu mostrei para vocês, eu indo passear lá nos pontos turísticos. Você vai lá e confere esse vídeo que tá bem legal. E confere esse vídeo como é que foi o meu passeio, um passeio nos pontos turísticos de Brasília. E aí fui para Brasília, passei uma semana lá com meu irmão Felipe, na casa dele. E aí sim, eu tive aquele momento de conhecer o meu irmão, de conversar, de conhecer, de saber quem foi meu pai, conhecer a história do meu pai, porque meu irmão conviveu com ele, apesar dele também ter abandonado o meu irmão. Ele se separou da mãe do Felipe e viveu separado também. Ele também abandonou o Felipe, ele também não foi um pai presente para meu irmão Felipe. Mas ele morava em Brasília, e o Felipe, como eu,
sempre esteve presente procurando o pai. Por mais que o pai não fosse um pai presente, o Felipe que era o filho que procurava, era o filho que cuidou dele, foi o filho que até o dia da morte dele, ele morreu, ele era alcoólatra. Meu pai era alcoólatra, vivia em uma situação precária, tá? E aí eu descobri que a vida do meu pai foi uma vida triste, 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 triste. Ele vivia em situação de miséria, sabe? E, né, pra mim descobrir isso foi muito, muito assim, chocante saber que meu pai teve uma situação, uma condição de vida boa lá em Brasília, onde ele teve vários lotes, vários terrenos, várias posses, que ele poderia ter ficado muito bem financeiramente, mas devido ao vício da bebida, ele acabou com tudo que ele tinha, ele acabou com a vida dele e terminou a vida dele doente de Covid-19. E foi o único que cuidou dele, foi o Felipe. No momento dele, foi o meu irmão que estava lá, presente na vida dele, que foi que cuidou dele até o último minuto, né? Que fez o enterro dele, cuidou de tudo. E ele falou comigo que meu irmão, que meu pai, ele não queria esse encontro meu com o Felipe. Ele não queria que a gente se encontrasse, que a gente se conhecesse, que eu conhecesse o meu irmão. E foi assim a minha história, que eu soube do meu pai, da vida do meu pai. E para mim ter ido nas férias lá em Brasília, saber da história do meu passado, isso para mim foi muito bom, foi muito transformador para minhas crenças que eu tinha dentro de mim, que eu tinha dentro da minha mentalidade, da minha cabeça, para mim poder mudar a minha visão e a minha percepção com relação ao meu passado, né, para poder eu dar continuidade. E isso faz parte da minha jornada, tá? Porque daí o Henrique, com 3 anos e meio, o pai dele faleceu, ficou sem o pai. E eu me lembro um dia que Henrique falou para mim assim: mamãe, você tem pai? Eu falei: não, meu filho, eu não tenho pai. Ah, então vamos ser nós dois sem pai. E aquilo para mim veio como uma ficha que caiu, e eu falei: caramba, eu fui sem pai, eu fui órfã. Eu não me via como órfã, mas eu falei: caramba, eu fui órfã. Mas a minha fase de órfã sem pai não foi boa, não foi legal. Eu criei tanta coisa, eu passei por tanta coisa na minha infância, na minha vida, e criei tanta perspectiva em relação a pai na minha vida, que eu criei uma história que não foi boa, que não foi legal. Aí eu falei: eu não posso deixar que a ausência do pai do Henrique afete a vida dele. E daí eu comecei a minha jornada de transformação, de pesquisa, de estudos, de como transformar e criar uma criança sozinha, de como dar qualidade de vida, né? Como ser uma mãe melhor pro Henrique, mas não me sobrecarregando, não sobrecarregar levar esse peso que a gente tem para ser duplo, ser mãe e ser pai. Porque esse peso eu não tenho, eu não quero carregar esse peso de ser a mãe e o pai do Henrique. Eu só quero ser uma mãe melhor a cada dia para ele, dentro das minhas condições, dentro das minhas possibilidades. Porque nós, mães, nós já temos um peso de ser mãe. Nós temos múltiplas funções, múltiplas tarefas dentro de casa que já exercemos. Nós temos que nos cuidar, nós temos que nos amar, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Então a gente tem que cuidar de tudo e cuidar de uma criança, educar uma criança. Mas quando as pessoas me perguntavam o que você faz, e eu falava: eu ficava assim: não faço nada. A pessoa me perguntou isso, eu falei: não faço nada, porque eu não trabalho fora de casa. Quem se dedica a cuidar do Henrique sou eu. Eu cuido dele pessoalmente, porque eu decidi que eu não ia terceirizar, deixá-lo com outra pessoa. Então,
eu ficava assim, não, sou dona de casa. E aí um dia uma pessoa virou pra mim, eu estava num evento de desenvolvimento pessoal. E aí uma pessoa, todo mundo tava no fim, se reuniram e cada um foi perguntando: o que você faz? Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? E todos vinham me perguntar. E aquilo me incomodou. Incomodou de certa forma, que eu fiquei constrangida, porque eu falava que simplesmente eu não fazia nada. E aí uma moça me perguntou: o que você faz? Eu falei: eu sou dona de casa e cuido do meu filho, assim, sabe, bem tímida, muito tímida. Eu falei isso pra ela. E ela falou assim: preste atenção, eu vou te falar uma coisa. Você tem a maior e a melhor e a mais difícil profissão que uma mulher pode ter, que é ser mãe. Porque ser mãe, educar não é fácil. Criar uma pessoa para o mundo, para se formar um cidadão de verdade, honesto, de respeito. E ela falou várias coisas. Gente, aquilo pra mim, assim, caiu como sabe? E ela me fez enxergar o meu papel de mãe. O meu papel como mãe. E aí eu falei pra ela que eu era viúva. E ela falou: você nunca mais fale que você não faz nada. Você, quando alguém te perguntar, você fala: eu sou mãe. Eu sou mãe que cuido do meu filho. Porque você tem a maior e a mais difícil missão dessa terra, que é educar e cuidar de uma criança. E aquilo assim me deu assim, me valorizou, sabe? E era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa semana. Dia dos Pais que tá chegando, tá? No próximo domingo é Dia dos Pais. Eu vou levar o Henrique para passar o Dia dos Pais com o avô dele, pai do pai dele, né? Que faleceu, e será o segundo ano. E Henrique é um menino muito abençoado. Ele sente falta do pai dele, claro que ele gostaria de estar com o pai dele, mas ele é um menino tão inteligente, tão incrível, que ele virou para mim e falou: mãe, quando é que você vai arrumar um outro esposo e um novo pai para mim? E eu me senti constrangida, porque eu nunca pensei nisso, né? Eu sempre criei na minha narrativa, na minha cabeça, de que quando eu falava pro meu esposo que quando ele viesse a falecer, se ele fosse morrer antes de mim, eu nunca mais teria um esposo, nunca mais eu teria ninguém. Só que eu achava que isso iria acontecer quando ele tivesse idoso, eu tivesse idosa. E ele veio a falecer, eu estava com 40 anos. Então, pra mim isso sim foi um baque. Eu viúva aos 40 anos, né? E hoje Henrique conversa tanto comigo, Deus usa tanto o Henrique para conversar comigo, para tirar isso da minha cabeça, de que eu tenho que ficar sozinha, né? E Deus tem trabalhado isso e ressignificado isso na minha mente, porque não é fácil. E é isso. E para você que é mãe solo, mãe viúva, mãe solteira, que cuida sozinha do seu filho, da sua filha, eu quero te falar que nesse Dia dos Pais, que você não é pães, como dizem por aí, você é uma mãe que cuida com excelência e amor do seu filho, tá? Não se coloque no lugar de pai e de mãe. Você já carrega uma função que é extraordinária, uma dádiva que é ser mãe. Então, faça a sua parte só. Não se preocupe em fazer a parte do pai da criança que está ausente, tá bom? Assim como eu penso dessa forma, que eu já faço um papel extraordinário, que é ser mãe e cuidar e amar. Eu não preciso me preocupar em ser também o pai dele. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras mães solo, outras mães viúvas, outras mães sozinhas, para que a gente possa se unir, tá? Se
Se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.